Salve, salve! Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Eu sou o Douglas Poma, arquiteto de software, e você está no canal do Refatorador. E vamos continuar com o nosso projeto, né? Hoje vamos chegar nas nossas interfaces adapters, frameworks and drivers, né? Separar essa camada mais externa, né? Vamos lá, vamos pro código, que é o que importa, né? Vamos só recapitular o que a gente fez no último vídeo, né? A gente estava criamos nossos próprios erros, colocamos eles nos nossos use case, em nossa entidade, né? Mas não havíamos aproveitado eles ainda no nosso render aqui, no nosso main, na nossa API, no nosso controller aqui, que tá fazendo meio que várias coisas, né? A gente vai separar isso agora nos próximos vídeos, esse vai ser o nosso próximo alvo, né? Não o principal, mas vai ser um alvo que a gente vai atingir, e a gente usou daí os nossos erros aqui. Colocamos um fallback de erro aqui, como não tinha nenhum erro dentro aqui do use case de listar. Dentro do get por ID aqui, a gente, né, verificou se tinha um not found error, senão a gente dá um fallback aqui de server error. O not found aqui também, domain error. No nosso atualizar, e no nosso delete ele está apenas verificando um application error aqui. Se caso existir, ele joga um erro para nós. Senão ele manda, né, um fallbackzinho aqui de server error, né, sem expor nada interno, né, como estava acontecendo. Então, trazendo aqui nossa imagenzinha da nossa CleanArch aqui, a gente estava dando bastante atenção aqui dentro, né? Nosso use case, nossa entidade, né? Que era a nossa aplicação lá na hexagonal, e a gente separou ela aqui dentro. Essa questão de erro ali também estava junto, né? Porque a gente mapeou ele aqui dentro, a gente só usou ele aqui fora, né? No vídeo de ontem a gente acabou que não mexeu aqui, praticamente só mexeu aqui externamente, né? O que por enquanto não está definido na nossa aplicação, né? É qualquer coisa aqui para fora. A gente, né, tá meio... Ainda tem algumas coisas acopladas que a gente vai desacoplar hoje, né? Pensando agora, né? Vamos analisar aqui outro detalhe, eu já comentei em outro vídeo, mas vamos analisar aqui. Se a gente olhar aqui, a gente tem uma setinha, né? Sempre de fora para dentro, né? Sempre de fora para dentro. Isso é o quê? Isso é a dependency rule, né? Que é a regra de dependência. Se ela tá sempre para dentro, quer dizer que o de dentro não pode conhecer o que tá fora, né? Como que o meu use case, como que ele vai persistir alguma coisa? Ele vai ter que apontar para fora? Não, ele não aponta para fora. Ele cria aqui, né? Vamos dizer assim, aqui nessa uma espécie de uma porta, né? Uma espécie de uma interface para que quem está fora envie uma implementação para ele. Mas ele não conhece. Até por isso que o nosso repository aqui, nosso bank repository, ele vai ficar na nossa camada de aplicação, nos nossos use cases. Porque geralmente é quem usa que é o dono, né? Não quem implementa, né? Quem usa, e quem usa, basicamente, é nossos use cases, né? E eles recebem aqui, eu preciso de bank repository. Preciso algo que cumpra esse contrato. Ó, vou criar um contrato aqui, quem cumprir esse contrato eu vou usar. Aqui ele está usando até, diz bank repository find by ID. Pô, mas da onde está vindo esse dado? A minha aplicação não sabe. Se é um banco de dados, se é uma memória, né? Por isso que nos testes a gente injetou tudo em memória, né? Até por questão de performance, né? E não depender de ficar pagando, às vezes, registro do banco de dados, a gente usou um repositório em memória. Mas lá na nossa aplicação, lá no nosso main, a gente pegou e injetou uma implementação em banco de dados, né? Beleza. Aí essa tá da porta para fora. Mas vamos entrar um pouco dentro agora dessa implementação. Porque a implementação dela, aqui na nossa CleanArch, ela tá aqui, controllers, gateways e presenters. O que seria um repository? Um repository, ele é um gateway. O que é um gateway? É uma abstração para acesso a dados externos da nossa aplicação. Ou persistência, algo assim. Então, o repository, se a gente está acessando algo externo à nossa aplicação, ele acaba sendo um gateway. A gente viu o DAO, né? O Data Access Object, que ele é, na verdade, dentro do Patterns of Enterprise Application Architecture, ele é um Table Data Gateway. Que lá ele tem dois, né? Que é dois tipos de acesso ao banco de dados, que é o Table Data Gateway e o Raw Data Gateway. O DAO é uma forma de um Table Data Gateway, entendeu? Claro, o DAO é algo mais abstrato, mas trazendo para o contexto de banco de dados, o DAO é um Table Data Gateway. Então, temos aqui novamente a nomenclatura gateway, né? Então, presume-se que ele está aqui dentro, né? Mas aqui dentro também não deveria de conhecer quem está fora, né? Quem está fora, trazendo para a nossa CleanArch. Devices, database, external interfaces, UI, web. Então, aqui dentro, a gente não deveria de conhecer nada que está ali fora. E hoje, como é que está a nossa implementação do Bank Repository que está aqui no arquivo? Ele tá, né? Isso aqui tá matando a nossa CleanArch. Vamos dar um exemplo assim. A parte de repository tá atendendo nossa CleanArch? Não. Por quê? Porque estamos importando uma biblioteca externa aqui dentro. O MySQL Connection, MySQL 2, que faz essa intermediação entre a nossa aplicação e o banco de dados, né? Ela vai executar queries lá para nós. Mas a gente não quer a gente quer separar isso, né? A gente tá buscando talvez uma CleanArch pura, né? A gente vai ver que depois, talvez,
não precisa ser tanto assim que a gente vai ter algumas variações, mas nesse momento, é esse tipo de abstração que a gente vai querer ter. A gente não quer depender de biblioteca aqui dentro. De nenhuma biblioteca aqui dentro. A gente separar essa camada, porque senão ele vira uma coisa só. Às vezes, não compensa fazer essa separação. A gente vai acabar tendo as duas camadas como uma só, que na verdade vai ser só a externa, né? Então, qualquer, vamos dizer assim, implementação que conheça uma biblioteca externa, ele tá fora aqui do nosso interface adapters. Ele vem aqui para fora, como se fizesse o papel das duas, né? Algo quase como a hexagonal faz, né? Mas aí a gente não tem esse isolamento. E como faríamos esse isolamento? Hoje vamos ver como fazer esse isolamento no repository. E assim vamos ver as outras bibliotecas também, como fazer esse isolamento. Primeiro vamos rodar nossa aplicação, né? Vamos dar aqui um Docker Compose Start. Levantar a nossa infra, né? Nosso banco de dados, basicamente. Vamos rodar aqui nossa aplicação, vamos rodar os testes dela. Vamos deixar assistindo, porque vamos ter muita refatoração, né? O canal do refatorador você vai encontrar, né? O que mais vai encontrar é refatoração. Então vamos refatorar o nosso Bank Repository, né? Ele vai ficar um pouco diferente. E isso a gente vai precisar mudar em vários lugares. E o que vai nos dar coragem para mudar é isso aqui, esse verdinho aqui do lado. É os nossos testes. Sem testes, sem coragem. É difícil você gerenciar o medo quando você não tem teste, né? Como é que é fazer uma refatoração do nível que eu vou fazer agora, sem ter um teste, entendeu? Como é que eu iria lembrar, pensando numa aplicação, né? Pô, eu tenho que lembrar em todos os lugares onde está sendo usado. Vou ter que testar na mão, será? Pô, vou abrir o meu... Nada contra, né? A gente trouxe um exemplo, né? Pô, vou abrir meu Postman, né? Aqui. Testar visualmente cada chamada. Ou, né? Quem usa o VS Code lá tem um plugin que você consegue criar um arquivinho .http, se eu não me engano. E ele faz requests ali, que você abre ele e só clica em request e tal. O resultado, se passou ou não, é visual, né? Nunca seremos tão rápido quanto uma máquina, né? Então, os nossos testes, isso talvez é o que eu quero que vocês mais entendam, né? Talvez você não consiga aplicar TDD no começo, mas a uma hora você vai chegar ao ponto de, pô, TDD é o canal, porque no TDD eu já consigo, do momento zero, saber que aquilo tá funcionando. E a hora que eu alterar em outros lugares, aquilo vai continuar funcionando. Claro, talvez eu vou precisar reescrever algum teste, né? Porque mudou, a gente vai ver nesse caso aqui, vai mudar um pouco as estruturas, injetar uma independência diferente, mudar o teste, mas tem teste, entendeu? Então, a partir do momento zero, de testes, vocês vão ver o quão bom é isso. Geralmente, quando você não consegue testar muito bem, é porque às vezes você não tem muito definido como testar, né? E a gente tá vendo bastante isso aqui. Vamos lá, o nosso amigo Eduardo, developer aqui, que também em seguida comenta nos nossos vídeos aí, um cara que contribui conosco. Vamos lá. Eu estava escrevendo testes em Go hoje cedo. Descobri que o padrão é if else mais for loop, sem asserções de libs. Achei legal, um pouco diferente. É o que acontece, o ambiente JavaScript hoje, ele tem muito ferramental. Mas eles mesmos já trouxeram, se eu quiser fazer os testes hoje sem lib externa, ele já tem um expect, ele já tem um assert aqui no próprio Node.js, para a gente usar para essa questão de teste. Mas pouca gente usa, porque se convencionou usar Jest e Vitest, né? Porque antigamente ele não trazia nada in natura, digamos assim, né? Nada incluso nele, né? Então acaba a gente usa essas bibliotecas, deixa como padrão, aquele padrão e meio que se estabelece aquilo, né? Mas um teste nada mais é do que uma função onde você vai lá e, dado isso, eu espero isso. Se aquilo for verdadeiro, ok. Se não for verdadeiro, não, né? Então, o que a biblioteca faz para nós, bem resumidamente, é o quê? Ele faz lá, você vê se a nossa asserção passou e coloca um certinho aqui. Se não passou, ele coloca um xizinho. Às vezes coloca uma mensagem, traz a stack do erro, né? Quando é erro. E traz a stack e imprime para nós. Mas, em resumo, é isso, entende? O teste em si, o nosso sistema ser testável, não depende nada da biblioteca, né? Assim, vamos dizer assim, nós queremos e sabermos testar, né? Até o Rust, que eu venho comentando, que é a outra linguagem que eu estudo já há um tempo, ainda não tenho nenhum sistema com ela em produção, né? Eu venho amadurecendo bem, talvez mais pra frente eu faço umas lives pontuais aí, pegando algum módulo daqui e jogando já, agora sem a bagunça, né? Mas já jogando limpo lá dentro de Rust, né? Pra ver quem tem interesse, né? E lá já vem tudo pronto. Você põe o cargo lá, você coloca teste, já vem tudo in natura, já vem tudo dentro vamos dizer assim, o tooling, né? Já vem pronto, né? Já foi pensado. Então lá é bem mais bacana, né? Você não tem tanta, pô, qual que eu vou usar? Será que esse? Será que aquele, né? Mas fechou? Vamos refatorar, então. Vamos para a nossa grande refatoração. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar, né? A gente tá como uma camada só, né? Como a gente tá conhecendo biblioteca externa, o nosso repository, ele tá fora do lugar dele, né? Em vez de ele estar aqui junto, que ele é um gateway, né? Como a gente viu, trazendo da literatura, ele deveria de ser um gateway, tá dentro da interface adapters, ele tá aqui fora porque ele conhece uma biblioteca externa. Então, o que a gente faz? O que a gente fez aqui quando a gente precisou acessar alguma coisa que não tinha implementação na camada de aplicação? A gente criou uma espécie de uma porta, né? Algo assim, né?
Então, é o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai vir aqui, pô, eu quero trabalhar nessa camada, mas a de fora vai ter que ter uma forma de passar alguma coisa aqui para dentro, entendeu? Vamos dizer assim, já que eu não conheço biblioteca, nada, né, implementação, eu vou ter que criar uma abstração aqui, né, nessa bordinha para ter esse caminho, né, para que seja alguém mande uma implementação de alguma coisa, assim como o zcase criou o Bank Repository, eu criei aqui o Bank Database Repository e eu coloquei nessa entradinha aqui para ele poder usar. Agora eu quero, né, abstrair, pô, eu tô fazendo comandos SQL, então vou ter que ter alguma coisa aqui que, né, abstraia isso para que quem esteja aqui fora que realmente conheça da biblioteca, da implementação, detalhes da implementação dela, né? É o grande trunfo da CleanArch, né? Ter essa dependency rule sempre sendo seguida, né? Sempre sendo seguida em termos de desenvolvimento, né? Como a gente falou, depois que a gente injeta lá no final, que a gente vai ter a nossa composition root, a hora que o zcase for usar, ele vai usar o banco de dados, mas vamos dizer assim, no desenvolvimento, no compile time, ele não conhece, para ele é tudo abstração, né? Apenas nossa camada bem externa, lá o nosso main, que vai saber. Então, como que a gente faria isso? Pensando aqui no nosso Bank Repository Database. É o database porque é o que faz conexão externa, né? O nosso in memória, o nosso fake ali, que ele estaria em integration, infra, o fake aqui, acaba que ele nem precisa de uma porta dessa, ele está fazendo tudo em memória, né? Não tem conexão com o mundo externo, digamos assim, né? Então, é o nosso database aqui, né? Que está acessando algo externo à nossa aplicação, né? A gente vai querer isolar. Então, como que a gente vai resolver essa questão? Aqui no nosso construtor, vamos receber, então, uma abstração, né? Vamos depender de uma abstração. Não queremos depender mais de implementações. Quer depender de abstrações. O que a gente precisa aqui é um database connection, né? A gente precisa de um database connection. Vai ser o nosso database connection.ts. A gente vai fazer uma export interface. Vamos lá, um database connection. O que faz um database connection, basicamente? A gente faz uma query, a gente vai ter um statement aqui, esse sim, pode ser um string, e vamos ter também os nossos params, né? Vai ser um array de qualquer coisa, né? E vamos retornar também um promise de qualquer coisa, né? E vamos ter também, a gente viu que a gente tem que fazer a desconexão do banco de dados, né? Que é algo importante, então vamos dar um close aqui. E ele vai nos dar um promise void. Beleza, então a gente depende disso. Vamos fazer essa primeira refatoração, vai quebrar muita coisa aqui, né, a gente fazer. Então, pô, aqui eu tô conhecendo, fazendo a comunicação, tudo, tá? Então vamos remover isso aqui, né? Isso aqui não vai mais existir aqui. Esse connection pro N também não vai mais existir aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um this.connection.query, precisando nem passar mais de página, tá esperando isso. Né? Diz database connection.query. Vamos lá, o nosso amigo Robson Dev2 aqui. Database Connection não deveria receber um genérico para passar para o retorno da promise? Não necessariamente. A não ser que eu queira tipar muitas coisas, entende? Eu quero saber exatamente passar a tipagem que eu quero que retorne do banco de dados. Não vejo serventia nisso, entendeu? Porque ele vai voltar o row, né? A gente já vai meio que conhecer o nome dos campos aqui. Então, basicamente isso, entende? Não precisa ter esse tipo de tipagem. Se você quiser, acho que te ajuda, mete bala. Aí você vai ter que ter uma outra tipagem, né? Uma tipagem extra. E você vai receber que vai ser algo tipo o que retorna se eu fazer aqui, vamos dar um exemplo, eu fiz um return aqui só de código nome. Pô, vou ter que ter um tipo, declarar um tipo aqui dentro e dizer, eu quero que o tipo seja esse, entende? E sendo que eu estou visualizando ele aqui, né, estamos tratando com SQL, o nosso nível de abstração aqui seria o SQL, que o SQL já é uma abstração de acesso a disco, de acesso a dados. Sim, o input não vai ter muito como, né, a não ser que eu queira realmente tipar o meu params, né, aí sim, trabalhar com genéricos ali, aqui em params, eu quero tratar cada tipo aqui. Uma tipagem a mais que para mandar. E o promise n, que eu tô voltando também qualquer coisa, também poderiam ser dois genéricos e eu ia passar a tipagem. Eu não trabalho assim, eu trabalho o database connection para mim, ele recebe alguma coisa, a responsabilidade minha é aqui dentro, entendeu? Vai ser aqui dentro os parâmetros que eu vou passar, vamos dizer assim, o meu nível de abstração é SQL, entendeu? Basicamente isso, mas fica a critério de cada um, né? Se quiser fazer com genéricos, mete bala, entendeu? Mas é um trabalho extra que acho que talvez no final não vai te dar muito ganho extra. Isso mesmo. A ideia não é trazer muita tipagem, entendeu? De tudo, digamos assim. A não ser que a gente estivesse trabalhando com Rust, que Rust exigiria de nós isso. O que vai vir do banco de dados? A gente poderia ter até um nível de abstração, que ele volta um JSON, mas daí a gente teria que fazer uma serialização, né, dos dados e deserialização, ou a nome complicado. Mas é que lá ele acaba sendo um pouco mais profundo, né? Agora no nosso TypeScript aqui, não vejo necessidade de passar exatamente o tipo dos parâmetros e do retorno. Eu já tenho acesso ao SQL aqui, entendeu?
Já tenho os dados daqui. Aí, se eu quero muita tipagem, aí eu vou para um ORM, né? Que é o que a gente vai ver. Hoje não, mas vai ver nas próximas lives uma implementação. A gente tiver com a nossa CleanArch pronta, a gente vai trazer o ORM aí, que daí sim, tipagem de entrada, tipagem de saída, tudo certinho. A gente vai ter o nosso modelo de persistência. E, né, só que vamos continuar com a nossa entidade, o nosso repositório, que ele tem que retornar uma entidade, né? Lá daí vai ter mais essa tipagem. Mas aqui, a nível da SQL, como geralmente eu faço, prefiro não ter. Para não ter que criar sempre mais tipo. Senão, daqui a pouco você está desenvolvendo em Java, quase como se fosse em Java, né? Onde tudo precisa ser tipado, tudo acaba sendo muito verboso, né? Então, o TypeScript nos facilita em algumas formas, né? E a gente tem testes para verificar se está tudo certo, né? Esse é o nosso grande trunfo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Não precisamos mais vir aqui dentro, que isso aqui é um conhecimento da biblioteca, né? Que o primeiro, ele retorna um array, e o primeiro array é onde estão as nossas linhas, né? Nossos records, nossas rows, né? Então, ele vai retornar direto já os nossos dados. Então, basicamente isso. A gente vai refatorar primeiro tudo aqui, e daí vamos já criar a nossa implementação concreta. Vai falhar muitos testes, mas se tudo der certo, no final vamos ter, vamos dizer assim, nosso repository isolado de conhecimento de biblioteca externa. Então vamos remover ele daqui? Não vamos remover ele ainda, porque ele está sendo usado em outros. Beleza, aqui já vai falhar, porque, né, Database Connect precisa ser injetado, ele não está sendo injetado em lugar nenhum, ele está alterando a produção, mas os nossos testes vão garantir que está funcionando lá, né? Então vamos refatorar o outro, vamos deixar quebrar tudo aqui. Vamos remover. Inclusive, vamos remover ela aqui. E daí ele vai gritar para nós onde tanto ela tá sendo usada, né? Aqui vai ser um this.database connection. Aqui não teremos tipagem. Aqui os rows virão direto. Até voltando aqui, como a gente tinha o row, e a gente pegaria o row, a gente pode agora fazer direto aqui, ó. Pegar o row direto ali, que a gente tá pegando a primeira linha, né? Rows, ok, aqui ele faz interação. Nosso remove, fazendo conexão. Vamos fazer o end. Vamos lá, this.database connection, query, ok, tudo certo. Você vê que aqui dentro, para ele, não existe erro, né? A gente sabe que tem erro por causa dos testes, né? Mas aqui dentro, tá seguindo a assinatura, né? Então, não está causando erro algum, né? Vamos aqui pegar daqui, esse aqui, this.database connection, já essa tipagem que não precisa mais, beleza. Vocês podem ver, erro de tipagem nenhum, né? O first row aqui novamente, pegamos ele daqui, apagamos essas duas linhas aqui. Então, será o nosso this database connection. Nosso genérico nós tiramos. Ok. Find name, novamente, rows, ele está pegando first, pegamos direto de lá, movemos isto, chamar a nossa this database connection. Nosso último update, removemos aqui. Temos um this.database connection, query. E salvamos. Opa, aqui tá faltando. Tem um genérico aqui que não tá esperando, beleza. E pronto, nenhum erro de tipo, né? Pô, nossa aplicação foi fácil de faturar, né? Só que não, né? Vamos rodar todos os testes aqui, ele só tá pegando os que tá referenciado direto com ele, né? Que é o database repository, né? A gente vai rodar, né? Vai explodir tudo, né? Nossa aplicação, porque agora estamos dependendo de alguma coisa que não temos a implementação ainda, né? Ainda. Então vamos para onde? Vamos para o nosso teste, ou talvez vamos criar um teste agora para nossa abstração, né? Podemos vir aqui em infra. Infra ou external, né? Essa é uma grande questão, né? Talvez seria external. Vamos deixar dentro de infra, talvez depois a gente muda, né? Vai ser o quê? Pô, a gente tá usando MySQL, uma biblioteca. Então vamos colocar aqui nosso MySQL adapter. Ponto. Esse é um teste. Ponto teste. Beleza, aqui vamos fazer o nosso teste. Deve conectar ao banco de dados. Vai conectar ao banco de dados. Vamos fazer um teste bem simplesinho aqui, só para garantir que ele está conseguindo entrar dentro do banco de dados e retornar alguma coisa, né? Programação Java. Salve, vai migrar 100%? Me parece ter muitas entidades. Vou migrar 100%. Na verdade, não tem. A gente tem uma entidade, né? Hoje pensando, talvez temos 3, né? Que é, dentro de entidades lá, o Uncle Bob não especifica o que é. Então a gente tem esses validate aqui também são considerados entidades. Lá em Domain Driven Design a gente vai descobrir que ela tem outro nome, né? E o nosso bank também, né? É o que tem. Essa parte da abstração a gente vai fazer em tudo? Sim, em todos os ZKs, né? A gente tem ali 5 ZKs, vamos... eles estão usando o repository, então a gente vai entrar em um lugar, vai entrar em outros, né? E nos testes também, né? Nos testes a gente também está usando o MySQL 2 ali, né? A nossa biblioteca. Vamos alterar em tudo, em todo lugar. A gente vai ter
a interface e quando precisarmos fazer a conexão com o banco de dados mesmo, vamos usar uma implementação daí daquilo para passar. Então, vamos colocar mais regras de negócio sim, porque se você está acompanhando, não sei se está acompanhando os vídeos, o RP, o legado lá, o original, ele aqui no banco não tinha regra de negócio nenhuma. A gente já trouxe um pouco de validação para a nossa entidade de banco, por mais simples que ela seja, ela tem que ter uma validação, não é qualquer coisa, qualquer dado, né? Não é uma planilha do Excel que aceita tudo, né? É o maior problema das pessoas que desenvolvem software. A pessoa não quer criar um sistema, ele quer criar uma planilha do Excel da forma mais difícil, né? Pô, que é uma planilha do Excel, usa o Access, né? No meu primeiro curso de programação entre muitas aspas, né? Tava no título do curso, era programação e web designer, né? Isso em 2005 ali. A programação deles era Access, né? Quem não conhece o Access, ela é uma ferramenta da Microsoft, que ele pegou uma planilha do Excel e colocou um formulário na frente, né? Para colocar formulários e daí preencher, abstrai essa planilha do Excel que está no fundo, que seria o banco de dados, né? E daí você faz. Se você quer fazer isso, pô, ele tá usando a ferramenta errada, né? Mas aqui a gente quer ter validação, algo precisa ser validado, né? Então vamos trazer todos os módulos, todas as coisas que tem lá naquele legado para cá, mas vamos colocar validações e, vamos assim, deixar inteligente, né? Lá tem regra de negócio também, só que em alguns casos muito específicos, né? Validações já não existe muito, né? Até quem quiser acessar, t2ti.com, dá uma pesquisadinha, você acha o código fonte inteiro lá, várias versões, gerado por gerador de código, né? Então, uma coisa, baixa o gerador, gera você mesmo a tua versão, que vai ser igual a minha aqui, né? Já que foi gerado por um lugar, né? Não é gerado com IA, né? Com um gerador, né? Ele vai gerar sempre o mesmo código. Me refiro ao original, não tinha várias tabelas? Sim, tem, isso mesmo. A gente pegou um módulo, eu peguei um módulo, criei o teste lá, porque lá não tem nada de teste, a gente criou esse teste para validar a REST, né? Quando a gente não tem o nosso design, falando agora em design de código, tudo que a gente tá vendo aqui, a maioria das decisões são decisões de design de código. Ele não permitia ter testes de integração mais broad lá, e nem de entidade, porque não havia uma entidade. A entidade que tinha lá era a entidade do TypeORM. E era tudo acoplado ao Nest.js, né? Você é do Java, Nest.js é um framework para você construir aplicações REST, basicamente, né? Ele facilita muito. Então a gente tirou de lá, fez os testes e trouxe para cá sujo. E daí qual que é a ideia nesse primeiro momento? É pensando na didática, como a gente pegaria uma aplicação dessa, onde a gente não tem unidade, a gente só consegue fazer testes de integração broad, porque a gente só consegue fazer com a API em pé. E a gente foi trazendo design, né? Tomando decisões de design, que a gente começou com a hexagonal e agora com a CleanArch, para o quê? Para ir separando as coisas e a gente conseguir fazer testes de integração mais broad e ter os nossos testes de unidade, entendeu? Deixando a nossa aplicação mais testável e mantenível. A hora que a gente chegar chegamos aqui no final da nossa, passamos pela hexagonal, chegamos na nossa CleanArch, aí vamos trazer DDD lá para o nosso domínio, criar uma documentação especificando ali, que é o que a gente... O pessoal tinha comentado, eu achei que não, mas talvez vamos criar daí uma ADR, especificando as decisões que foram tomadas, porque aí vamos começar a trazer os outros módulos, entendeu? Mas até a gente chegar lá, primeiro a gente tá limpando tudo, daí os outros módulos já não vão seguir essa linha de, tá sujo, vamos deixar muito sujo, vamos já pegar lá, vamos fazer o teste lá, para garantir o teste tá passando lá, e já vamos trazendo para cá, né, já pensando em entidade, pensando em CleanArch, pensando em DDD, entendeu? Então essa é a ideia, por isso que a gente tá demorando num módulo só, até por essa questão de didática mesmo, então. E para o módulo ser simples para não trazer complexidade extra, né, para a nossa didática. O Interclock aqui, Nest lembra muito o Spring Boot, aliás, acho que foi baseado nele. É bem provável, bem provável. Eu, na época que eu estudei Java, a web não era muito comum nessa época, 10, 11 ali, o Java que eu estudei era o Java SE, né, então a gente usava o Java Swing, né, tinha o Java X, JavaFX, acho que se não me engano, que era algo mais direcionado para o desktop, né. A questão de REST, eram serviços REST, não era nem um pouco comum, né? O pessoal nem chamava de API, o pessoal chamava de Web Services, né? Era algo que estava engatinhando aí. Beleza, vamos... Aí, por isso, não cheguei, né, a ver o Spring. Até já tinha uma coisa de Spring, mas daí, na época, daí teve um hiato que eu já contei em outros vídeos aí, que daí parei em 2012 e voltei só em 2017. E daí o mundo já tinha virado totalmente, já não tinha as aplicações desktop, né? O mundo da programação, digamos assim. Já era tudo web, tudo API, tudo... E daí já mudou, já mudei as tecnologias, né? Não sou muito, também, não vou ser fanático de tecnologia. Pô, hoje eu uso TypeScript, legal. Mas, cara, a linguagem é ferramenta. Se você sabe como fazer, conhece as boas práticas, aí você só aplica na outra linguagem, vai conhecer a sintaxe e detalhes da outra linguagem, né? Tipo, que nem eu comento aqui do Rust, né? Pô, o Rust, ele trabalha de uma forma diferente. É difícil, talvez para entender, né? Pra quem já tem os outros conceitos na cabeça, a questão de borrow e ownership lá, talvez fique complexo. Realmente é complexo, mas na hora que você entendeu aquilo ali, você desenrola, né? Aí você começa a aplicar os padrões que você já conhecia antes, né? Se você conhecia, né, os padrões de boas práticas, antes você começa a aplicar nele e tudo flui, né? A gente vai trazer um dia aqui pra ver como é que fica, né? Vamos lá, então. Vamos iniciar nosso teste sobre o nosso adapter, né? MySQL Adapter. Ele deve, né, conectar ao banco. Vamos que deve fazer uma consulta ao banco de dados. Então, vamos ter aqui o nosso SUT. Vamos criar ele fora aqui, talvez. Ou ali dentro. Vamos criar ele fora aqui.
vai ser o nosso SUT, ele vai ser qual tipo? Um Database Connection. Aqui, antes de tudo, a gente vai instanciar ele, como a gente está seguindo os outros padrões dos outros testes, né? E after all, agora a gente tem também o controle, né? Que a gente vai, como a gente já, vamos dizer assim, abstraiu isso, a gente tem o controle externo sobre a biblioteca, né? A gente não tá fazendo mais new lá dentro, a gente tá fazendo conexão nova dentro do nosso keys, né? Então vocês vão ver que isso também a gente vai ter um controle maior sobre a conexão, né? Então aqui fora a gente vai dar um SUT.close. Vamos aqui, um await, precisamos colocar um async. Vamos dar um SUT.close. E o nosso SUT vai ser o quê? Vai ser um new MySQL adapter. Beleza, e aqui vamos receber também a nossa string de conexão com o banco, né? Process.database URL. Beleza, esse nem existe ainda, né? Ele tá vermelhinho e vai ficar assim mesmo, né? Porque a gente tá no TDD, né? Então, vamos criar o teste, depois a gente vai para a implementação. Então, vamos aqui, vamos pegar aqui o nosso row, a gente vai retornar um row de lá, né? Vamos dar um await, o nosso SUT.query, vamos fazer um select as result. Só isso, não vamos selecionar tabela, nada, né? Só que ele vai ter que ir lá no banco de dados e fazer essa operação. Quem vai fazer essa operação aqui vai ser meu banco de dados. Então, se ele não retornar, não está funcionando, né? Em parâmetros não passamos nada, né? Não estamos precisando, vamos dizer assim, não temos nenhum parâmetro lá, então não vamos passar nada. Até poderíamos passar para ver se está funcionando o mapeamento, né? Mas podemos fazer isso em outro teste, né? Aí colocamos mais testes nos nossos sistemas, né? E separamos. Beleza, esperamos que o nosso row.result.tobe. E é isso que a gente espera no nosso teste. Aqui, um amigo da Twitch aqui, pilha, refatorando com o Mega Brain ligado, nada. Depende, né? A minha cabeça é um pouco avantajada, né? Então, talvez o pessoal me chama de Jimmy Neutro, né? Então, talvez o Mega Brain seja eu, né? Ai. Para brincadeira, eu entendi a referência. Não temos nada de IA, mano. Nada. A princípio, só conhecimento e, né, falta de vergonha na cara, né? Ver os testes quebrando a cara ao vivo. Tentando passar um pouco aí do que a gente sabe pro pessoal. Beleza, não tá passando, né? Não tá explodindo aqui esse nosso erro, né? Tem muitos outros erros, mas esse aqui, que é o nosso primeiro, também não tá funcionando, né? Esse tipo .close nem existe, nada. Aqui tá tudo uma bomba, né? Então vamos criar a nossa biblioteca, né? Nossa biblioteca não, nosso adapter, né? Nossa implementação. MySQL adapter.ts. Então, export class, MySQL adapter, ele deve implementar o que pede o nosso database connection. Beleza. Vamos aqui pedir para o nosso editor de código só trazer as assinaturas, né? Aqui em construtor vamos ter que ter o nosso database URL. Beleza. E vamos ter agora algumas coisinhas aqui dentro. Aqui, somente aqui, o nosso código todo vai ter acesso à biblioteca externa. Apenas nesse adapter aqui. Vamos conhecer detalhes de implementação do nosso aqui import MySQL2 aqui. Vou usar MySQL mesmo. From MySQL2/promise. Apenas aqui. Então a gente vai criar aqui, tem que ter, aqui são detalhes internos, né? Tem que ter uma conexão, que vai ser do tipo pool, nosso MySQL2 aqui. E vamos ter que criar agora a nossa this.connection. Vamos deixar isso aqui privado, né? Não queremos ninguém xeretando o que tem dentro aqui, né? Tá dentro aqui, isso tudo encapsulado, né? Orientação a objetos, né? Encapsular dados e regras de negócio e expor comportamento, né? O nosso único comportamento que vamos exportar aqui é esse query e close, né? Então, nosso this connection vai ser aqui um create pool. A gente vai criar um pool. A conexão vai ser esse database URL. A gente não precisa nem colocar private, nem vai precisar mais dela aqui. Um create pool, basicamente isso. Ok. Aqui nas nossas queries vai ser muito simples, né? Como a gente já tinha visto nos outros, né? É uma biblioteca extremamente simples, né? Então é rows, a gente pega rows aqui e dá um await this.connection.query, passando o nosso statement e passando os nossos params. E aqui a gente retorna as nossas rows. E aqui em close, a gente vem em this.connection.pool.end. Acho que isso aqui nem é assíncrono. Não, se eu colocar é só colocar um async aqui na frente que ele já vai retornar uma promise. Né? E nem precisa fazer esse await porque ele não implementa, ele não é uma promise, né?
Então, precisei do dual weight aqui. E a princípio, nossa implementação já deu boa, nem precisou dele aqui. A gente pegou ele desmembrado mesmo. Vamos fazer o nosso import aqui e vamos ver a bomba explodir agora, né? Vamos ver. E passou. Funcionou. Conectou com o nosso banco de dados. O nosso adapter, né? Então, isso é ótimo, né? Agora vamos... Deve... Deixa eu ver se funciona. Eu nunca fiz esse teste, mas eu acredito que funciona. Deve usar... Como é que é? Params no SQL. Vamos lá. Arrow, né? Select. Vamos ver se funciona isso aqui. Então, param. Dá um 3 aqui. Não tenho certeza que funciona, mas pode ser que funcione. E aqui a gente espera. Params não. Param. Beleza. Espera esse param seja passado, né? Pra gente garantir que a gente tá repassando, né? Não tá passando por ele aqui e ele não tá enviando para nossa implementação. Vamos ver. E a princípio passou. Fechou. Então, testado o nosso adapter, né? Agora é só resolver toda a bagunça que a gente criou, né? Como agora o nosso database connection, não, o nosso repository aqui, a dele, nosso bank repository depende, né? Não conhece mais nada de externo, né? Ele conhece apenas da sua interface para dentro. Agora temos que, né? Vamos dizer assim, entregar os requisitos para eles, né? Para ele, né? Ele espera uma assinatura disso aqui. Esse vídeo foi corte das lives que acontece aqui no canal. Quer acompanhar a construção desse projeto ao vivo? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Para nos encontrar em todas as redes, entre em nosso hub em refatorador.com e entre em nossa comunidade em refatorador.com/WhatsApp para ser notificado de novos vídeos e novas lives.